Olá, meus queridos amigos e seguidores do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, né? A mais uma proposta de levar até vocês algum conhecimento, né? Feita aqui pelo nosso canal. Hoje nós vamos esquecer um pouquinho o Covid e todos aqueles problemas, né, que estão rondando a nossa casa, mas vamos falar de casamento por procuração em Portugal. É possível casar por uma procuração aqui em Portugal? Sim, se você é cidadão brasileiro, ou não só brasileiro, mas eu me refiro ao brasileiro porque é com vocês, brasileiros, que a gente tem mais contato, e é para vocês que a gente faz o nosso trabalho. Evidentemente, nós temos esta possibilidade, assim como um cidadão português também pode casar por procuração aí no Brasil. Então, tanto o português pode casar no Brasil por uma procuração, como o brasileiro pode casar em Portugal por procuração. E nós vamos nos ater a este segundo caso, ou seja, o casamento por procuração em Portugal. Nós já fizemos alguns outros vídeos, mas hoje eu vou mostrar um detalhezinho, né, daquilo que é este processo, daquilo que a gente precisa fazer para conseguir o intento final, que é casar em Portugal. Antes disso, eu vou lembrar vocês de que, para quem está assistindo pela primeira vez, ainda não é inscrito, não perca tempo. Faça já a sua inscrição em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos e, mais importante, se gostou, compartilha, partilha, como quiser. Mas não deixe de marcar o sininho ali no canal, do lado da indicação da subscrição na página do YouTube, porque daí todos os materiais que nós postamos aqui no canal são entregues automaticamente até você, sem com que você se preocupe com absolutamente nada. Deixados os recados, vamos então para a nossa introdução. Aqui na introdução vocês têm a nossa página na internet, tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp e tem também o nosso endereço do Instagram, que aliás também está aqui embaixo na tela para quem quiser acompanhar. Muito bem, vamos então para a nossa introdução. Vocês, caneta e papel, anotem aí o que for preciso e retornamos em seguida. Olá! Estamos de volta com o nosso vídeo de hoje, que vai tratar a respeito do casamento por procuração. O que é que nós vamos trazer aqui para vocês hoje? Nós vamos trazer para vocês aquilo que é o desenrolar, o desenvolver deste procedimento aqui em Portugal, sim, de uma maneira bastante simplória, de uma maneira bastante simples, mas que eu acredito que pelo menos vocês tenham uma ideia daquilo que deve ser feito para que vocês atinjam o objetivo de vocês. E esse trabalho, evidentemente, esse processo, vamos lá, não é feito por um procurador. O noivo ou a noiva que está em Portugal pode fazer? Pode. Eu falo por procuração porque eu faço desta forma para quem está aí fora, para quem está no Brasil. Mas nada impede que você que esteja aqui possa fazer isto. Aliás, é necessário que se faça isto, indiferente de ser por procuração ou não. Então veja, para casar em Portugal você tem que fazer isto. Isso é o ponto de partida. Eu falo por procuração porque eu trabalho desta forma. Eu represento as pessoas que estão fora de Portugal e pretendem se casar com um cidadão português. Eu vou colocar então na tela para vocês aqui o material que a gente está produzindo. Isso aqui ainda vai ser objeto de outras complementações, né? Nós estamos preparando aí algumas novidades aí para o canal, mas vamos lá de uma maneira bastante breve, bastante sucinta, para que vocês tenham ideia do que é este processo e de como ele começa, de como ele se desenrola. Evidentemente que a primeira coisa que tem que haver é duas pessoas, né, que tenham interesse em contrair o matrimônio. Podem ser pessoas do mesmo sexo, dois homens, duas mulheres, porque casal aceita, quer dizer, Portugal, me perdoem, aceita este tipo de matrimônio, esse tipo de união.
Coisa que também nem todos os países da Europa aceitam. Nós também já vimos isso no outro vídeo, mas vamos retomar isso mais adiante. Mas lembrando, podem ser pessoas do mesmo sexo. Tá? Podem ser pessoas, como é tradicional, de sexos opostos. Tá? Então, indiferentemente, todos podem ter o direito ao casamento aqui em Portugal. Eu digo novamente, trabalho com representação de brasileiros, portanto, serve para outras nacionalidades? Claro que serve. Mas tem que ver quem é o cidadão português, quem é o estrangeiro, porque existem países que, mesmo que casem aqui, não reconhecem este casamento feito em conservatório em Portugal por procuração. Então tem que tomar cuidado. Mas no caso do Brasil, não se preocupe, é aceito. Vamos lá. O que é este processo de casamento, por se dizer? Basicamente, ele se divide aqui em duas fases. A primeira fase é aquela fase em que o procurador, ou no caso o noivo, o nubente, ele ingressa com o pedido de autorização. Sim, eu tenho que pedir para o Estado português uma autorização para que eu possa casar. Isto é o mesmo procedimento que no Brasil nós temos com o cartório do registro civil de pessoas naturais, onde você leva os seus documentos, você se apresenta, você, o noivo ou o procurador, quando for o caso, e vocês declaram que tem intenção de casar. Então o que vai acontecer? Vocês assinam essa documentação, vai começar a correr o prazo das proclamas, como nós chamamos aí no Brasil, findo este prazo, não havendo nenhum impedimento legal, não havendo nada que impeça este casamento, então vocês serão avisados e poderão então fazer o quê? Marcar a data do casamento. Marcar o casamento civil e, como é hábito também, em muitos casos, fazer também o casamento religioso. O religioso, na verdade, é uma liberalidade, você pode ou não, mas o civil você precisa, porque sem este você não tem direitos, Você não consegue adquirir direitos. Muito bem, então, nesta primeira fase, o que faz? O procurador dá entrada neste processo. Uma vez feito isto, ele vai para o segundo passo aqui. Ele vai o quê? Aguardar o deferimento, ou seja, aguardar que isto seja aprovado. É igual aí no Brasil. Mas pode acontecer que este pedido também seja negado. Ele vai ser indeferido. E neste caso nós temos que ver se cabe ou não uma resposta, se cabe um recurso para ele. Às vezes pode ser um documento que deu problema ou está faltando alguma coisa. Então nós temos que agir no caso. Quando isto acontece. E uma coisa que é importante lembrar nesta primeira fase. As custas que você tem, ou seja, a despesa que você tem com o casamento, que você tem que pagar, inclusive na conservatória, que é a taxa, vocês não terão devolução se o casamento não ocorrer. Então, tem que estar ciente disso. Eu dei entrada no processo, o processo ocorreu e deu errado. Não há o que fazer. Realmente não vão autorizar seu casamento. Esqueçam devolução de dinheiro. Isto não existe. Por quê? Porque o trabalho foi feito, o trabalho foi executado. E por que é que isto pode dar errado? Quem pode impedir isto? O mais, digamos assim, que mais causa medo, pânico até nas pessoas, é o conhecido já, o famoso CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que aliás está nesta fase agora de transição, não vai mais se chamar CEF, parece que é CEA, mas enfim. Vamos ainda chamar de CEF porque ainda não temos nada definitivo com relação a isso. É isso, mas isso é motivo para outros vídeos e outros assuntos. Bem, o CEF faz o quê? Como o casamento está sendo celebrado entre duas pessoas e uma delas é estrangeira, o que acontece? A conservatória encaminha este processo e todos estes documentos para o CEF. O CEF recepciona isto e coloca isto dentro de uma fila de análise e, no determinado momento, o funcionário lá do CEF vai pegar este documento, vai analisar estes documentos e vai verificar no sistema, para ver se não há nenhum impedimento com que o estrangeiro adentre ao território português. Isso é a primeira coisa que eles fazem. Porque, de repente, pode ser um terrorista, pode ser uma pessoa que tem alguma pena a cumprir de impedimento de entrada em Portugal ou na Europa, de uma maneira geral. Então eles vão verificar dentro do sistema Schengen, aquele sistema que controla toda a Europa, pelo menos aqueles países que são afiliados e os que são os 27 países hoje,
Então, o que acontece? Nós vamos verificar se, quer dizer, nós não, o CEF, se não há nenhum impedimento. Ok, não tem nenhum impedimento. Outra coisa que se verifica é a frequência com que esta pessoa estrangeira esteve aqui. Porque muitas vezes este casamento também pode ser reconhecido como um casamento de oportunidade. E isto é crime aqui, como também é crime aí. Então, isto pode ser punido, inclusive. Então, tudo isso deve ser analisado. Então, se é que são noivos, não é? Querem casar, qual é o tipo de relacionamento? A noiva que é brasileira ou o noivo que é brasileiro já esteve em Portugal alguma vez? Com que frequência que esteve aqui? Ou se esteve, cometeu alguma coisa de errada, tem impedimento de entrar em Portugal? Nós já vimos antes, podem ser vários os motivos. Ele pode ter uma ordem de expulsão de Portugal, foi, e agora quer retornar através de um casamento. Então ele pode ser impedido de celebrar o casamento por causa daquela situação anterior que ele tem no seu registro, lá no registro Schengen. E mais ainda, eles podem realizar diligências, inclusive na residência que foi indicada no processo. Porque quando eu caso, eu tenho que dizer aonde eu vou morar. Então, se eu dou o endereço ali de Cascais, por exemplo, o CEF pode fazer uma diligência até Cascais e verificar naquele endereço se eu sou conhecido, se eu não sou conhecido, se conhece o meu noivo português, se não conhece, se realmente ele mora lá. Eles podem fazer uma série de questionamentos para detectar eventuais fraudes a este sistema e fraudes a esta possibilidade que é vir residir legalmente em Portugal através do casamento. Muito bem, isto é a primeira fase. Então, digamos, demos entrada, foi para o CEF, CEF devolveu, parecer ok, positivo, conservatória, tudo certo. A conservatória então vai fazer o quê? Entramos numa segunda fase. Primeira fase foi cumprida, pedimos e recebemos autorização. Então, a conservatória nos informa dizendo o seguinte, olha, o processo preliminar de casamento número XYZ, do fulano Beltrano com do cidadão brasileiro do João, com a Maria, que é portuguesa, então foram aprovados, estão aptos a casar. Aí nós abrimos um prazo de 6 meses para realizar este casamento. Se o casamento não for realizado dentro destes 6 meses, ele não pode mais ser realizado. Ele vai ter que reiniciar o processo lá pela fase 1. Ou seja, nós retornamos. Se passou do prazo, eu não casei, a cerimônia não foi realizada, perde todo o efeito este processo que foi feito até aqui. E nós vamos ter que recomeçar tudo do zero. Novos documentos, porque os documentos já estão vencidos, então você vai ter que providenciar toda a série de documentos nova, e vamos ter que entrar com um novo pedido, vai novamente para a diligência do CEF, para daí vir um resultado positivo, para daí novamente ser autorizado e abrir um lapso temporal de 180 dias, 6 meses. Dentro deste prazo, então, pode ser realizado, pode ser celebrado o seu casamento. Seja com a presença dos 2 noivos, seja com a presença de um dos noivos e um representante daquele que está no estrangeiro, ou inclusive a possibilidade de os 2 serem representados, tanto o noivo português quanto o noivo estrangeiro. Porém, aqui nós entramos vou abrir um parênteses, no ato do pedido do casamento, um só procurador pode pedir em nome dos 2. Agora, no ato do casamento, no ato da celebração, apenas um dos noivos pode ser representado pelo Dr. Renato. O segundo, então o Joãozinho foi representado pelo Dr. Renato, mas a Maria não pode ser representada pelo Dr. Renato no momento da celebração. O Dr. Renato vai ter que ter um outro advogado. Então veja, você tem, além de estar presente ou não, pensar que você vai ter que contratar o serviço de um segundo procurador, caso você, segundo noivo, não venha para a cerimônia. Ok? Então, na primeira fase, um procurador resolve. Na segunda fase, se um dos noivos não comparecer, um representante, um procurador resolve. Agora, se os 2 noivos não vieram, 2 procuradores. E mais, para a segunda fase, quando eu for entrar com pedido de marcação de data para a celebração do casamento, eu tenho como compromisso informar à conservatória quem serão as testemunhas. São no mínimo 2. Então eu tenho que identificá-las, inclusive com cópia dos documentos. E se você tem as testemunhas, ótimo.
Senão, você vai ter que dar um jeito de arrumar estas duas testemunhas, porque sem as duas testemunhas presentes no dia da celebração, não acontece o casamento. A conservadora não o realiza, mesmo que você tenha tudo certinho. Teve autorização, pagou as taxas, o noivo está lá, o procurador está lá, não tem testemunhas. Faltou uma testemunha, o casamento não acontece. E você vai ter que voltar para a conservatória em outra data, que você vai ter que agendar, e esses agendamentos levam um certo tempo. Né? Antigamente eram processos que andavam relativamente rápido, mas hoje em dia, em relação à Covid e ao grande número de pedidos, estes prazos têm se alargado. Então, fique atentos, né? São esses os procedimentos que nós temos aqui para a celebração. Então, a preparação, como nós vimos até aqui, é providenciar os documentos, validar os documentos, né, principalmente quando se fala aqui do nubente brasileiro. Você tem que providenciar uma série de documentos aí no Brasil. Esses documentos devem ser elaborados e preparados e validados, né, de uma certa forma para que sejam aceitos aqui. Você vai ter que definir o regime de casamento que vai ser colocado, né, que vocês vão acordar. Então você que está no Brasil e o noivo português ou a noiva portuguesa, né, vocês vão ter que entrar num entendimento e escolher um dos regimes de casamento português. Isto também eu tenho que informar a conservatória no dia em que eu peço o casamento. E dependendo do tipo de regime, vem alguns outros procedimentos ainda antes do dia da celebração que devem ser feitos, que também tem custos, que também tem taxas. Então, também temos de ver isto. Né? Mas digamos que tudo isso já está resolvido, então nós vamos simplesmente definir dia e horário para que possam casar. Tá? Indicando, mas evidentemente, as duas testemunhas, marcado o dia, marcado o horário, todo mundo comparece, né? Ou os noivos, ou o noivo e os representantes e as testemunhas. E aí o casamento passa a ser conhecido e reconhecido pelo Estado português. O documento, né, ou seja, a certidão de casamento, normalmente está disponível 1 a 2 dias após a celebração. A conservatória tem por hábito de enviar a documentação. Você não sai com a certidão de casamento debaixo do braço quando você realiza isso. Você fez a cerimônia do casamento e vai embora, vai para casa. A conservatória que manda para o seu endereço este documento. Tá? Também a gente tem a possibilidade de obtê-lo. Né? Eu posso, como procurador, ir lá no dia seguinte pedir, ou tenho também acesso através do sistema para isso. Mas normalmente o que acontece é que você irá receber na residência aqui em Portugal, onde você indicou, a cópia, né, com o selo branco da conservatória do Estado português para poder seguir a vida. E importante, se você está fora, né, de Portugal e você quer vir a Portugal e você não tem visto, por exemplo, né, esta é uma das possibilidades. Com o documento que comprova que você é casado com certidão, né, com cidadão português, quer que seja casado no Brasil, quer que seja casado em Portugal, você tem a opção, você tem a possibilidade de embarcar livremente e vir a Portugal. Por quê? Porque você é casado com um cidadão europeu, no caso, português. Gente, era o que nós tínhamos para o dia de hoje. Né? É um breve aprofundamento naquilo. Nós já falamos outras vezes em outros vídeos sobre casamento. Hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente, explicando um pouquinho mais para vocês como é a primeira fase, o que precisa na primeira fase, como é a segunda fase, o que precisa na segunda fase, o que é a tal diligência do CEF, porque às vezes você me pergunta, né? Mas doutor, eu dei entrada na documentação, já fazem 30 dias e nada. Pode dar 30 dias e nada. Eu tenho casos aqui que entraram em diligência do CEF, uma peneira, caíram, pronto, o inspetor levantou, disse, esse aqui eu vou investigar. Está lá mais de 60 dias, já vai novembro, dezembro, janeiro, vai fazer 90 dias que está no CEF e não temos resposta e não sabemos o que vai acontecer com esse processo até o momento. Então, é uma questão de sorte. E sorte é uma coisa que a gente precisa ter. E é por isso que eu desejo para vocês sorte, sucesso. Né? Muito cuidado, né, nesta época em que vivemos. Sei que nem mesmo com certidão de casamento nessa época de pandemia você consegue entrar, você vai ter que esperar passar a pandemia. Mas, né, porque quem está no Brasil não tem voos para cá, então está uma situação bastante complicada. Mas
uma vez que isto seja retomado, que os voos sejam novamente autorizados do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil, esta é uma das possibilidades que você tem de conseguir embarcar sem um visto consular, como é o tradicional e como é o correto para quem quer vir para Portugal ou para qualquer outro país aqui da Europa. Mais uma vez, lembro a vocês, quem não está inscrito, viu este vídeo pela primeira vez, teve acesso ao canal pela primeira vez, inscrevam-se. Nós ficaremos muito gratos com a sua participação, né, em tê-lo aqui no canal. Nós estamos abertos, seja aqui pelo nosso Instagram, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, a receber informações de vocês, a receber sugestão de pauta de vocês, porque sempre que possível a gente coloca isso, passa isso para o pessoal da programação, da edição e trabalhamos este assunto. E à medida do possível, nós buscamos a informação e trazemos ela aqui para vocês. E mais do que isto, deem o like a estes vídeos e não esqueçam, para não ficar procurando, para saber se tem vídeo novo ou não, quando subscrever, vai lá no sininho, marca o sininho e boa sorte. Grande abraço, até a próxima, que seja breve novamente, se assim Deus nos permitir. Até lá!